Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado do quarto TRI da Odontoprev e também o resultado aqui no acumulado no ano de 2022. Então vamos estar comentando aqui sobre os principais pontos aqui e muito interessante, uma das melhores empresas da bolsa. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e vamos comentar no canal sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o Doutor Prévio aí, no pregão de hoje, sendo cotado aí a R$ 11,49 e se a gente for observar aqui, nos últimos 5 anos, ela vem despecando suas cotações, já com a baixa de 25,87%. E no ano de 2022, ela performou aqui praticamente estagnada, com a queda de 4%. Lembrando que ela chegou aos patamares no ano passado de R$ 8,13, realmente muito impressionante o preço que as cotações da Odontoprev chegou. E basicamente isso aconteceu porque a empresa ela entrou num cenário ali de sinistralidade muito baixa e isso elevou seus lucros e o mercado já viu que esses lucros não eram recorrentes por causa que a sinistralidade despencou por conta do Covid e da política de distanciamento social e isolamento social. Isso fez com que pessoas físicas não utilizassem ali seus planos odontológicos. Então despencou aqui a sinistralidade, fazendo com que os lucros aumentassem e o mercado já precifica o futuro, prevendo que esses lucros iriam cair. E aí bateu no papel. O que é que acontece? A gente vai observar nos seus resultados uma nova política aqui de sinistralidade. Então, alguns pontos aqui que será adotado na Assembleia Anual em abril é que 120 milhões de reais serão aprovados na distribuição de dividendos para os seus acionistas, referente aqui ao quarto TRI de 2022. Além disso, irão aprovar aqui o cancelamento de 16 milhões de ações que estão ali na tesouraria. Outro ponto muito bom, o que vai dar valor aos seus acionistas. Outro ponto interessante é que a sinistralidade aqui ela fechou a 40,2% e essa é a nova realidade da empresa nos patamares onde nesse setor é acostumado, o normal de sinistralidade é em torno de 50 a 45%. Então realmente um ponto muito interessante. Rentabilidade fechou 39,2%, um ROI muito bom. EBITDA, crescimento aqui, chegando aos patamares de 575 milhões de reais. E lucro líquido fechando aqui o ano 2022 com 452 milhões de reais. Aqui a gente vai observar a sua receita que cresce ano após ano, desde 2019. Então as suas receitas elas crescem por causa do seu investimento que é muito robusto. E se compararmos a receita do quarto TRI 2021 com o quarto TRI 2022, foi um crescimento aqui de 9,5%. E evolução na receita por trimestre, pós-pandemia, a gente observa que a empresa se performa muito bem, adquirindo aqui receitas crescentes ao longo do trimestre, crescendo aqui 19,4% tri por tri. Em relação ao crescimento das suas receitas líquidas por segmento, a gente observa aqui no setor corporativo um crescimento das suas receitas em 8,4% em comparação ao quarto TRI 2021 até o quarto TRI 2022. Em pequenas e médias empresas, a gente vai observar que foi um crescimento robusto de 18,3% em comparação do quarto TRI 2021 até o quarto TRI de 2022. Um crescimento aqui de tri por tri. E planos individuais, a gente observa que foi um crescimento aqui de 4,3%. Então a empresa cresceu nos três segmentos. Aí a gente observa então a carteira de clientes, que cresceu aqui 10 mil vidas líquidas. Então, houve aqui um crescimento no corporativo de 120 mil vidas. Depois, em pequenas e médias empresas de 34 mil vidas. E aqui, planos individuais, houve um declínio aqui, ou seja, perda de clientes de 56 mil vidas. Totalizando então, no quarto trimestre de 2022, um total de 99 mil vidas e chegando aos patamares de 8,3 milhões aqui de beneficiários, que são clientes daí da Odontoprev. Então, crescimento aí líquido na sua base de clientes no ano de 2022. Um bom resultado aqui. E outro ponto interessante é que só o Bradesco ele detém aqui de boa parte da sua base de clientela. Como a gente vai observar aqui, o Bradesco ele detém aqui 49%. E a sua participação já foi menor, como observamos aqui em 2020, que era de 45%. Então o Bradesco ele cresce aqui ano após ano, como a gente observa em 2020 até 2022, saltando aí de 71% para 76% em pequenas e médias empresas e de corporativas de 41% para 43% e individuais de 34% para 43%. Realmente o Bradesco ele cresce aqui em sua participação dentro
da sua base de clientes. Índice de sinistralidade anual fechou nos 40,2% e agora o normal da empresa é esses patamares entre 44,5% a 40%. Então a gente vai observar aqui sinistralidade anualizado normal de 45% a 40%, onde no segmento aqui do setor de planos a gente vê uma sinistralidade alta, entre 50% a 45%. Então realmente a empresa ela vem se mostrando efetiva e com muita qualidade em seus clientes. Se a gente observar aqui por clientes e segmentos, a gente vê essa sinistralidade em linha, tanto no setor corporativo e também em planos individuais. Porém, em pequenas e médias empresas, a gente observa a nova realidade, onde esperava-se aqui um crescimento nessa sinistralidade, chegando na média que a empresa estava acostumada, que é de 40,8% de sinistralidade. E o que a gente observa pós-pandemia é que a sinistralidade não só ela despencou de 37,9 para 28,4, como ela também diminuiu, chegando aos patamares de 26,8,9%. Então, realmente, a nova expectativa de sinistralidade nesse segmento de pequenas e médias empresas é entre 30% a 25% de sinistralidade, realmente muito abaixo da média que eles estão acostumados. Outro ponto interessante, despesas de comercialização em linha com o esperado, um crescimento de 21,1% em comparação ao quarto TRI 2021. E se a gente observar, essas despesas vinham diminuindo desde 2019 até 2021, porém, em 2022 tiveram que realizar essas despesas para vender muitos produtos e deverão tirar o pé aqui nessas despesas de comercialização no ano de 2023, então deverá reduzir então essas despesas. Então nenhuma bronca, em linha aqui com os resultados da empresa e nada que assuste. Outro ponto interessante, despesas administrativas, cresceu aqui de 268 milhões de reais para 301 milhões de reais, então atingindo os patamares aqui de 13,4% de crescimento se compararmos com o quarto TRI 2021 com o quarto TRI 2022, nada tão assim preocupante, porque é um crescimento que a empresa espera. Só de inflação aqui cresceu em torno de 6%. Então, o crescimento aqui nas suas despesas administrativas controlado e, como eles relatam, teriam aqui representado apenas 27% da receita operacional líquida em linha, então, com o quarto TRI de 2021, se excluindo aqui os ajustes não em caixa. Então, realmente, as despesas aqui bem controladas. A provisão para perdas sobre crédito, então, essa aqui é bem interessante e você observa que ela vem caindo desde 2019, saltando de 79 milhões para 48 milhões de reais. Porém, no quarto TRI 2022, cresceu 18,7% em comparação com o quarto TRI 2021, o que saltou de 12 para 14 milhões de reais, fazendo com que atingisse o patamar de 48 milhões. Porém, nada preocupante porque em 2020 e 2021 relataram aqui 49 milhões. Então, nada preocupante, pelo contrário, diminuiu aqui essa provisão e muito interessante porque mostra crescimento aqui na base dos seus clientes, crescimento na sua exposição nos três segmentos, tanto corporativo, pessoa individual e também pequenas e médias empresas, e mesmo assim as suas provisões de perdas sobre crédito ficam aqui praticamente estagnadas, realmente mostrando qualidade. Aqui a margem EBITDA, ela caiu 1% se compararmos 2022 com 2021, porém o que a gente observa é que desde o IPO em 2006, a empresa ela vem crescendo sua EBITDA, que é ajustada, em 17%, saltando então de 46 milhões de reais para 576 milhões de reais. Realmente uma EBITDA muito interessante. Se a gente observar aqui no acumulado apenas dos trimestrais, ou seja, quarto TRI 2021 com quarto TRI 2022, foi uma queda de 8,1%, saltando de 140 milhões para 128 milhões de reais no quarto TRI. E aqui no lucro líquido, a gente observa que o lucro ele cresceu bastante. Então, desde 2006, o lucro cresce 23% na média ao ano. E aqui a gente vai utilizar esse dado aqui para representar perspectivas futuras. Então, guardem aqui esse resultado, esse dado. Então, crescimento aqui de 23% ao ano em média, atingindo os patamares aqui em 2022 de 452 milhões de reais de lucro. E se a gente comparar aqui o ano de 2021 com o ano de 2022, estamos falando de um crescimento praticamente aqui de 19% de lucro líquido. Então a empresa ela consegue manter a eficiência, mesmo pós-pandemia, manter aqui uma sinistralidade baixa e lucros, além de lucros recorrentes, lucros crescentes e crescendo muito forte. Olha o que aconteceu no quarto TRI de 2021 em comparação com o quarto TRI de 2022, um crescimento aqui no lucro líquido de 8,9%, ou seja, lucrou 95 milhões de reais. E aqui a gente vai observar que desses lucro líquido foi distribuído aqui
em remuneração ao seu acionista 91,2%. Isso em recompra de ações, ou seja, gastaram aqui 163 milhões de reais na recompra de ações. E isso mostra que essa movimentação de recompra de ações desde 2021 mostra que a ação ela está barata e a empresa vem aqui então recomprando as suas ações justamente para liquidar elas, ou seja, alienar elas. Outro ponto que a gente vai observar é que só em JCP e dividendo foram distribuídos 180 milhões em dividendo e 69 milhões em JCP. E lá atrás, em 2020, quando a empresa ainda não estava com suas cotações tão interessantes para a recompra, e 2019, vemos que ele distribuiu aqui 92% de dividendos e totalmente aqui distribuídos em proventos. Totalmente 333 milhões de reais, sendo 53 em JCP e 280 milhões em dividendos. Então, a empresa sim é uma ótima pagadora de dividendos, porém possui seu dividendo yield aqui baixo, na média aqui entre 3%. Por quê? Porque o mercado ele precifica muito forte a empresa. Então, se você pegar aqui o mercado, ele vai negociar geralmente, na média, 25 vezes aqui o lucro, o preço sobre seus lucros, ou seja, um PL médio de 25 vezes. E se você observar a média também do preço sobre seu valor patrimonial, está em torno ali de 6 a 7 vezes o seu valor patrimonial. Realmente o mercado paga muito caro pela empresa e isso despenca ali então o seu dividendo yield. Então por isso que a empresa ela é excelente, porém em um determinado preço ela não se torna atrativa. Mas como vimos, a empresa já chegou aos patamares de 8,13 centavos, R$ 8,13, e nesses preços se torna muito interessante. E aqui o que a gente vai observar, em 5 de abril de 2023, na reunião, na Assembleia Geral, é a liquidação aqui de 16 milhões aqui de ações ordinárias que estão na tesouraria. Então, como a gente já observa, em 2022 já foi cancelado aqui 14,5 milhões e agora novamente cancelar mais 16 milhões de ações. Isso gera valor aos seus acionistas. E aí a gente vai observar aqui que só em fluxo de caixa em 2022 foi gerado 520 milhões de reais, ou seja, caixa líquido de 2021, 731 milhões, mais aqui o geração de caixa de 2022, realmente passando de 1 bilhão de reais de geração de caixa, 1,2 bilhão de reais. E aí aquisições, ou seja, aquisições de novos empreendimentos, investimentos de 71 milhões de reais, mais remuneração aos seus acionistas de 340 milhões de reais, fechou então um caixa líquido em 2022 com 795 milhões de reais. Outro ponto interessante, dívida zero. E aqui eu trouxe, paralelo a isso, uma frase do Peter Link, onde ele fala, lembre-se de que empresas que não têm dívidas não podem falir. Agora imagine uma empresa que gera 520 milhões de fluxo de caixa e tem um caixa líquido aqui de 795 milhões de reais, investe não pegando emprestado, mas sim utilizando a sua geração de caixa, fazendo com que ela não possua nenhum tipo de dívidas. Uma empresa dessa, como ela irá falir? Qual é o risco de investir nesta empresa? É zero. Então, tudo vai depender do risco agora em relação ao preço de cotações da empresa. Então, tudo vai depender do preço e o risco vai estar atrelado a ele e não à empresa. E aqui a gente vai observar esse capex aqui de investimento, onde dos 71 milhões de reais, 64 milhões foi destinado aqui à tecnologia. Então a empresa ela vem aqui se aperfeiçoando ao mercado tecnológico. Então, ponto positivo aí para a empresa, que vem investindo bastante desde 2017, vem crescendo seus investimentos, e se observar de 2020 até 2022, foi um crescimento aqui de 102% em investimentos na empresa. E aqui a gente vai observar que em valor de mercado, ou seja, a empresa cresce seus lucros ano após ano, como a gente observa, em uma média de 23% de crescimento nos seus lucros ao ano, e aí o mercado começa a bater desde 2019, que alcançou os patamares aqui de valor de mercado de 9 bilhões e atualmente está a 5,1 bilhão. E observe que desde 2015 não se observa um cenário aqui onde a empresa estava precificada a 5 bilhões. E se observarmos quando ela atinge os patamares de R$ 8,13, só em 2011 que vimos aqui a empresa sendo precificada abaixo de 5 bilhões de reais. Então, realmente, uma empresa que neste momento fica no meu radar e caso ela volte aqui para os patamares de R$ 8,13 ou 15 centavos, vou estar adquirindo ela no meu portfólio. Então, uma empresa que não tem rolo, que é muito interessante. E aqui, quem é a sua administradora? Banco Bradesco, minha maior posição da carteira, que é o Banco Bradesco, é a controladora, então, da Odontoprev. E os outros aqui, outros 2,81% estão na tesouraria, que serão cancelados. Free float aqui de 45,5%, sendo que está majoritariamente concentrada nos Estados Unidos e em segundo lugar no nosso país, nosso querido Brasil. E aqui a gente observa que em 2022
fechou aqui com acionistas pessoas físicas, mais de 56 mil acionistas, ou seja, sócios da empresa, que são pessoas físicas. E aqui nesse cenário aqui geral, onde observamos aqui, desde seu IPO, seus resultados, a gente observa que a EBITDA ajustada, ela cresceu 17% em média ao ano, e desde 2006 até 2022, a gente observa que a EBITDA, ela se concentra aqui em 576 milhões de reais, fechando aqui uma EBITDA ajustada de 29,4%. Receita líquida também cresce 16% ao ano em média, saltando de 182 milhões de reais para quase 2 bilhões de reais. Realmente uma empresa muito forte e muito robusta em relação ao crescimento nas suas receitas e também nos lucros. Lucro e rentabilidade, um lucro que cresce 23% ao ano e sua rentabilidade chega nos topos aqui de 39,2%. Realmente um lucro cresce ano após ano. E aí fluxo de caixa também, a empresa já gerou nesses 16 anos 4,4 bilhões de reais e desse dinheiro já foi remunerado para os seus acionistas, tanto em recompra de ações como em dividendos de JCP, 3,3 bilhões de reais. Então, uma empresa que não tem dívidas, que gera um fluxo de caixa muito forte e que distribui seus lucros com seus sócios, ou seja, seus acionistas. Realmente uma empresa excelente. E aqui, olhando num cenário de perspectiva, a gente observa que o lucro líquido aqui era em 2006 de 17 milhões de reais, e aqui no seu histórico a gente vê que alcança os patamares de 452 milhões de reais, um crescimento médio ao ano de 23%. Então, se a gente aplicarmos então esse 23% aqui em média para o lucro de 2023, a gente estamos falando aqui de 555 milhões de reais, quase 556 milhões de reais. E aí, o que a gente faz? A gente observa que o lucro por ação, então, representa R$1 por ação. Isso vai nos dar aqui um preço sobre seus lucros nas cotações atuais de R$ 11,45, de 11,45 vezes. Então, em 11 anos e alguns meses, você consegue conter todo o retorno aqui, obter todo o retorno de volta dos seus investimentos aplicados na empresa. Realmente, muito tempo. Porém, se a gente observar em payout, que a empresa é acostumada a distribuir 90% dos seus lucros para os seus sócios, estamos falando de uma distribuição de dividendo aqui de 90 centavos. E com as cotações atuais, isso representa 7,86%. Então, estamos falando que, na média, uma empresa ela distribui 3% aqui para os seus acionistas e com essas quedas nas suas cotações nos últimos 5 anos, a empresa chegando nesses patamares de preço e nesses patamares de lucro, a empresa vai estar distribuindo aí 7,86%. Agora, observe o que acontece se a empresa ela voltar a ser negociada nos patamares aqui de outubro de 2022, ou seja, alguns meses atrás, de R$ 8,13. Observe que desde então, esses picos, ela chegou aos patamares aqui de rentabilidade, de apreciação de quase 70%. Então imagine um cenário que a empresa volte a ser negociada nesses preços de R$ 8,15. Então isso nos dá um dividendo yield de 11%. Isso lembrando que a empresa ela teve uma queda robusta aqui nos seus preços. E imagine ela voltando para os seus preços justo, que o mercado esteve disposto a negociar. Além de você ganhar com dividendo e dividendo yield uncorte, que vai aumentar, você vai ganhar com a apreciação do papel. Então tudo é questão de oportunidade, tudo é questão do preço e da boa empresa que você estará entrando. Se a gente for observar o valor intrínseco da empresa, e aqui a gente vai partir para esse cálculo, você vai entender o quanto é importante e interessante realizar esses cálculos. Observe que pela forma de Benjamin Graham ajustada, a gente obtém um valor intrínseco aqui de R$ 13,25, com a taxa de desconto de 10%. Temos então aqui um valor intrínseco final de R$ 11,92. Em comparação com as cotações atuais, a gente tem uma margem de segurança positiva de 4%. Na minha regra, eu invisto em empresas que são de setores perenes, que boas empresas, boas pagadoras de dividendos, quando elas apresentam uma margem de segurança do seu valor intrínseco de 30%. Então, imagine então um cenário onde o papel ele vai ser aqui fortemente impactado, voltando aos patamares de R$ 8,15, aí você vai observar que a empresa, eu mudei aqui o valor intrínseco, tem que ser aqui nas cotações, R$ 8,15, aí você vai observar que a empresa passa a ter uma margem de segurança de 46% e está em linha aqui com a minha regra de investimento. Se ela chegar nesses patamares de R$ 8,15, com o valor intrínseco final de R$ 11,92, apresentando essa margem de segurança, pagando então, nesses preços, 11% de dividendo yield, você vai estar adquirindo uma baita e excelente empresa sem nenhum receio de investir. Então, zero receio para investir na empresa. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco longo, mas muito interessante, muito cheio de recursos aqui e aprendizados. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.